Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti são um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido algum? Então este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver mais claro. No dia de hoje vamos desmistificar a questão de género com o professor Diogo Costa Gonçalves. Eu sou a Rita Videira e este é o Take 1. Olá, bem-vindo ao programa Desmistificando e o tema de hoje é questão de género. Eu sou a Rita Videira e estou aqui com o professor Diogo Costa Gonçalves, que nos vai falar um bocadinho sobre este tema e, portanto, para começar, gostaria de lhe pedir que se apresentasse e nos explicasse um pouco o que é que tem feito e o que faz, um pouco sobre si. Muito bem, muito obrigado, Rita. Então, eu chamo-me Diogo Costa Gonçalves, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dou aulas lá há 20 anos e tenho 8 filhos, entre os 17 anos e os 3 anos. E tenho-me dedicado a alguns temas destes também, de perceber um bocadinho o que é isto da teoria de género e como é que ela está a influenciar o ambiente em que estamos a viver, e por isso tenho muito gosto em conversar contigo sobre isso. O gosto é todo meu. Então, eu sinto que nos dias de hoje os jovens da minha idade desejam e sonham muito em viver numa sociedade com os mesmos direitos, em que facilmente identificamos em casos em que o homem e a mulher tenham exatamente os mesmos direitos, os mesmos deveres e, no fundo, o mesmo reconhecimento. Portanto, se calhar a primeira pergunta que eu lhe gostava de questionar é o que é que está efetivamente por trás, quando falamos da questão de género? Estamos a falar de igualdade de género, de igualdade de direitos. Em que é que nos estamos efetivamente a basear quando dizemos isto? Isso é um tema importante, Rita, porque quando falamos de igualdade entre homens e mulheres, estamos a falar de um tema que é querido a todos e que todos sonhamos com ele. E por isso a teoria de género, a igualdade de género não tem nada a ver, mas nada a ver com a igualdade entre homem e mulher no acesso às condições de trabalho, aos bens da cultura, aos bens da sociedade, à igualdade salarial, à presença no meio social e económico, não tem nada a ver com isto. Isto são questões de justiça básica. A teoria de género é outra coisa, é uma outra ideia do que é o homem e de qual é a relação do homem, afinal, com o seu corpo, e que não tem nada a ver com estes temas que são de justiça básica. Ok. Então, qual é que é a relação do homem com o seu próprio corpo e, portanto, pode estar relacionado com este tema? Sim, no fundo, pergunta-me o que é a teoria de género. Exatamente. Não é? Exato. A teoria de género é uma forma de compreender a masculinidade e a feminilidade, reduzindo-a ou entendendo-a apenas como dados da cultura. Por isso, a teoria de género olha para o masculino e para o feminino e diz: o masculino e o feminino não têm qualquer suporte na biologia, não têm qualquer suporte numa ideia de natureza, são pura e simplesmente produtos de uma determinada cultura que se impõem na sociedade através de processos educativos, mas que são sempre realidades de fora do sujeito, impostas ao sujeito, que não são dele, que não são naturais. Por isso, para a teoria de género, o masculino e o feminino são puros produtos, puros papéis sociais criados por uma maioria cultural num determinado momento histórico, independente de qualquer verdade sobre o que o homem é ou de qualquer ideia de natureza, se é que se pode falar dela para a teoria de género. Ok. E só uma questão que eu acho que muitas vezes fica confuso. Porque é que nós falamos de género e não falamos de sexo? Justamente porque nós podemos falar de tudo, não é? Desde claro. que as palavras correspondam a sentidos ou a significados precisos e que não sejam falseados. Não é? Normalmente falou-se de género, ou começou-se a utilizar a expressão utilizar com mais frequência a palavra género para dissociar essa realidade cultural e essa identidade cultural de qualquer referência a uma realidade biológica. No fundo, a ideia seria dizer: o masculino e o feminino não são realidades biológicas e por isso não são sexo, são puras construções culturais, e para essa construção cultural usamos uma palavra diferente, que é a palavra género. Ok. E perante o que me disse, se nós somos puro produto cultural, portanto a nossa masculinidade e feminilidade é um produto cultural, isso significa que nós efetivamente nunca temos a liberdade
nos assumirmos como aquilo que somos, é a cultura, o nosso ambiente que nos define. Como é que isto é construído? Rita, isso é dos temas mais engraçados, se quisermos, ou mais apaixonantes para compreender a questão da teoria de género. Porque por detrás dela, ou por detrás desta conversa que estamos a ter, está um problema muito desafiante, ou uma questão muito interessante, que é perceber qual é a relação entre a minha liberdade e a minha realidade natural. O problema, na perspectiva de género, eu tenho que construir a minha liberdade e exercer a minha liberdade independentemente da minha própria biologia. E apesar da minha própria biologia ou contra a minha própria biologia. E a primeira pergunta que se calhar podemos fazer à sua geração para ajudar a perceber é: faz sentido isto? Isto é, faz sentido que eu construa e diga aquilo que sou apesar da minha realidade biológica ou contra a minha realidade biológica? É isso a liberdade? É agir contra aquilo que sou? Ou será que o sentido da liberdade é muito mais profundo, muito mais belo, muito mais gigante e que implica aceitar e envolver a realidade tal qual ela é e vivê-la na sua máxima dimensão, não é? Na sua maior beleza? Não é? Na teoria de género, toda a realidade biológica, tudo o que é dado, é visto como independente do sujeito, da pessoa, e por isso a liberdade é construída apesar e, se necessário, contra a sua realidade biológica. Afinal, há outra questão que eu acho que se coloca e que se impõe, que é: qual é efetivamente a importância então do corpo para esta formulação de uma identidade? Qual é efetivamente a importância? Essa é a questão para 1 milhão, que é, no fundo, qual é a relação que o homem tem com o seu próprio corpo? Ou, no fundo, a pergunta que todos podemos fazer, que é: o que é o meu corpo? Não é? E aqui, de facto, nós notamos que perante a teoria de género, estamos a compreender a realidade do corpo humano de modo completamente diferente. Isto é difícil de explicar nesta conversa, mas tentando simplificar, eu diria o seguinte: quando eu digo o meu corpo, a minha intimidade, a minha inteligência, a minha vontade, eu estou a referir-me a coisas que me constituem, que fazem aquilo que eu sou. Por isso, embora eu diga o meu corpo, na verdade, o meu corpo não é meu, o meu corpo sou eu. Eu sou o meu corpo. Na perspectiva de género, na teoria de género, esta ideia do corpo como elemento constitutivo da pessoa desaparece. E por isso a relação que o sujeito tem com o seu corpo é uma relação semelhante àquela que eu tenho com um objeto, com o meu telemóvel. Por isso a teoria de género olha para a pessoa como se ela fosse uma vontade plenamente aberta, é o que quiser ser, e a relação que tem com o seu corpo não é uma relação que a constitui, que integra aquilo que ela é, mas é uma relação muito semelhante àquela que tem com qualquer objeto. Esta é a fundamental diferença entre uma visão do que é o homem segundo uma teoria de género ou uma visão da clássica cristã, da tradição do Ocidente cristão. Muito bem. Então, o nosso corpo é importante para definirmos a nossa masculinidade e feminilidade? O que nós não, eu diria de outro modo, o que nós não podemos é construir uma ideia de masculino e de feminino contra a realidade biológica. Isto é, se me pergunta, então toda a masculinidade e toda a feminilidade são biologia? Claro que não, não é? Há muitíssimos elementos que são culturais, históricos, emocionais, sociológicos. Não é? Eu estou de calças neste momento e de paletó, como diziam os nossos colegas há pouco, e não estou com um kilt porque não sou escocês, não é? Associar esses símbolos ou essas dimensões culturais do masculino e do feminino são, obviamente, elementos da linguagem e, por isso, integram um modo de comunicar uma realidade num determinado momento histórico e cultural. Ainda assim, se bem virmos, há uma grande convergência quanto à linguagem do masculino e do feminino. Não é? O que eu não posso é dizer, e é o que diz, sob o meu ponto de vista, naturalmente, o que diz a teoria de género é que, se isto é assim, então todo o masculino e todo o feminino são puros produtos só culturais
e absolutamente independentes da realidade biológica. Uma visão integrada do homem, completa do homem, harmónica, se quisermos, ajuda a compreender que eu não tenho uma narrativa sobre mim, usando os elementos da linguagem e da cultura, contrária à minha realidade biológica. Isto não significa que os elementos do masculino e do feminino, os elementos culturais do masculino e do feminino, não sejam relativos e não possam mudar. E que não possam mudar no tempo e na história. Okay. Mas uma coisa é a mudança sobre o modo como eu digo o masculino e o feminino, outra coisa é dizer que o modo, as palavras, são elas próprias a realidade do masculino e do feminino. Isso é que não são. Um elemento onde isto se nota muito é na educação das crianças. Não é? Se calhar já pensaram, já te fizeram a ti várias vezes esta pergunta, que é: se estamos a dar carrinhos aos rapazes e bonecas às raparigas, estamos, no fundo, a criar-lhes uma identidade masculina e feminina que não está lá. Não é? É uma falsa questão. Porque quando eu, pai, dou aos meus filhos rapazes brinquedos de rapazes e às minhas filhas raparigas brinquedos de raparigas, o que eu lhes estou a dar são as palavras para que eles se digam, neste contexto cultural em que vivem, aquilo que são. Mas eu não estou a criar aquilo que eles são. Esta diferença entre dizer o que é a realidade através das palavras que temos ou construir a realidade é o problema da diferença entre a teoria de género ou uma visão clássica sobre o que é o homem. Muito interessante. E esta teoria, ela baseia-se numa ideologia. Efetivamente, qual é que é o objetivo desta teoria de que falamos aqui? Sim. No fundo, estás-me a perguntar porquê é que se diz que isto é uma ideologia, não é? Sim, sim. Explicar o que é uma ideologia não é a coisa mais fácil, não é? Aliás, porque a própria palavra ideologia também tem uma conotação negativa e por isso quase que assusta, não é? Por isso, se calhar, vale a pena perceber que, quando dizemos que estamos perante uma estrutura de pensamento ideológico, o que estamos a dizer é que não tenta compreender a realidade tal qual ela é e conhecer a realidade pensando a partir dela, mas simplesmente parte de um pressuposto sobre o que é o masculino e o feminino, que, quando confrontado com a realidade, se a realidade não está de acordo com essa ideia, então não é a ideia que é posta em causa, é a realidade que tem que ser mudada. Isto existe em qualquer ideologia, mas retirando a referência negativa, quando se diz que estamos perante um pensamento ideológico, o que estamos é perante um pensamento que não parte da realidade das coisas. Okay. Numa conversa, por exemplo, com alguém que sustente muito a teoria de género, se eu lhe disser: olha, mas é que os rapazes e as raparigas são mesmo diferentes, porque eu tenho 4 rapazes lá em casa e 4 raparigas lá em casa e eles são mesmo diferentes, não é? E se eu quiser que as raparigas arrumem o quarto, eu vou ter que apelar, se calhar, à surpresa que vão fazer à mãe, que a mãe vai ficar muito contente, não é? E se disser isto aos rapazes, eles ficam a olhar para mim e ou lhes dou um desafio ou não vão arrumar. Este género de argumentos que eu estou a dar, estou, no fundo, a basear-me em quê? A olhar para a realidade como ela é e tentar compreender o que as coisas são. Perante alguém que parta dos pressupostos da teoria de género, o que me vai dizer é: eles não são iguais, mas deviam ser. Mas é que isso não funciona assim, então vamos alterar. Isto é o que é próprio de uma perspectiva ideológica, é não aceitar a realidade tal qual ela é, não pensar na realidade a partir dela, mas tentar moldar a realidade a partir de um pré-conceito que não tem fundamento sequer científico ou biológico. Ok, e qual é que é a relação que isto tem com os papéis que nós comumente vemos no nosso dia-a-dia entre os homens e as mulheres? Os papéis que eles ocupam na sociedade, que relação é que isto tem? O que me estás, no fundo, a perguntar é se os papéis que se representam na sociedade ou que se utilizam na sociedade, se são o masculino e o feminino? Sim. E aquilo que nós identificamos e que normalmente até metemos em caixas e associamos exatamente aquilo que estávamos a falar, do que é tipicamente masculino e feminino, e que as próprias pessoas acabam por fazê-lo também consoante esta apropriação cultural. Sim. No fundo,
os papéis culturais não são nem o masculino nem o feminino. São simplesmente expressões da linguagem para dizer uma determinada realidade. Nós chamamos bancos a estes bancos fantásticos onde estamos aqui sentados, não é? Mas eu posso traduzir banco para para vários idiomas, porque ele tem por referência uma realidade comum à qual eu posso ir. E posso dizer, esta palavra está conectada com esta realidade. Os papéis de género são elementos da linguagem cultural que associou a formas paradigmáticas mais frequentes do ponto de vista sociológico, ou mais frequentes do ponto de vista dos acontecimentos, de comportamentos masculinos ou femininos. Mas não são eles próprios masculinos ou feminino, o masculino ou o feminino. E neste sentido, devemos dar razão à teoria de género quando chama a atenção para o facto de dizer que o masculino e o feminino não são isso, ou melhor dito, dizer a um rapaz ou uma rapariga que para expressar a sua masculinidade ou a sua feminilidade só o pode fazer deste modo, isso sim é criar-lhe um problema. O que não podemos é cair no outro lado, no outro ponto, que é dizer tu não és nada, não é? E por isso não te dou instrumentos nenhuns para te ajudares a compreender. Não sei se foi muito claro. Não, acho que foi bastante claro. E tendo em conta que estamos na Canção Nova, e portanto acho que é importante também tentarmos unir aqui a nossa crença e também olharmos um bocadinho para a Bíblia, que é a nossa doutrina, e portanto qual é que é a visão bíblica e cristã neste sentido? E a minha pergunta é se é integrável esta visão que estávamos aqui a conversar, não é? Com a fé cristã em que nós nos baseamos, em que é possível juntar isto? É possível ter estes dois mundos? Claramente não. Ou seja, a visão da fé cristã sobre o que é o homem é tão luminosa, tão rica, tão bela e tão apaixonante, mas é de facto incompatível com este reducidismo da teoria de género. Não é? Eu se calhar sublinhava só 2 ou 3 aspectos fundamentais sobre o modo como a fé cristã viu o homem, não é? Chamando a atenção para que o próprio conceito de pessoa é um conceito teológico, é um conceito da fé cristã. Se calhar foi a maior invenção do Ocidente e o maior legado do Ocidente à história foi o conceito de pessoa, o modo como se entende a pessoa. Eu diria 2 ou 3 ideias. Uma delas é esta, de que o homem é uma unidade de corpo e daquilo que na tradição da Igreja se chama alma. Eu não sou apenas um espírito de vontade, de inteligência, eu sou o meu corpo. O meu corpo sou eu. A minha realidade corporal integra aquilo que eu sou. E por isso, quando eu me relaciono com uma pessoa, quando eu me relaciono com o corpo de uma pessoa, eu não me relaciono com um objeto daquela pessoa, eu relaciono-me com ela. Isto tem dimensões éticas e muitíssimo importantes, não é? Se há coisa que se pode acusar a Igreja é de dar muito valor ao corpo, porque trata o corpo com a mesma dignidade com que trata a própria pessoa. E por isso, no credo se confessa a ressurreição da carne, isto é, estaremos no céu em corpo e alma, com este corpinho. Não é? E esse corpo, que é sexualmente determinado em masculino e feminino, essa determinação sexual é constitutiva, pertence à pessoa masculina e à pessoa feminina, é uma riqueza imensa. A diferença entre homem e mulher não é um mal, não é um problema, é uma riqueza, é um tesouro, é o descobrir a complementaridade, é o perceber que estamos feitos para a doação e por isso para o amor. Não é? Toda a diferença é positiva, toda a diferença é riqueza. Não é? E por isso o modo como eu concebo a relação entre homem e mulher é sempre a partir de uma radical igualdade, porque são pessoa, na mesma dignidade e na mesma realidade, mas ao mesmo tempo assumindo, integrando e valorizando o facto de serem totalmente diferentes e que essa diferença é uma riqueza. E essa diferença é aquela que temos que trazer para a sociedade. O Papa São João Paulo II falava muito do gênio feminino, não é? A importância de trazer para a Igreja e para o mundo o gênio feminino. O gênio de ser feminino,
que é diferente do meu contributo masculino, mas que justamente por serem diferentes são uma riqueza imensa. A teoria de género não vê assim. A teoria de género vê onde há diferença, há desigualdade. Onde há desigualdade, há injustiça, e por isso eu tenho que aniquilar as diferenças. E sempre que eu sublinho a riqueza da diferença, o que vai dizer a teoria de género é sempre: isso não é uma riqueza, isso é uma forma de domínio ou uma forma de empobrecimento, e por isso temos que as anular. Estas duas perspectivas são, do meu ponto de vista, antagónicas, e aquilo que eu acho que vale a pena é que nos apaixonemos ou encantemos pela beleza da visão cristã sobre o homem, que quando depois lança luz sobre uma perspectiva de género, vê-se como a perspectiva de género começa a ser tão empobrecedora e tão reducionista do que nós próprios somos. É muito interessante conversarmos sobre isto, porque efetivamente é uma realidade que é difícil de concebermos e que acho que é importante. E eu gostava também de lhe questionar, tendo em conta, olhando para a Igreja, é possível identificarmos coisas que, e mesmo na ideologia dos católicos cristãos, identificarmos coisas que tenham sido feitas para tentar enriquecer esta diferença e trazer o gênio feminino e também o gênio masculino e enaltecer esta... Sim, eu acho que a fé cristã não tem complexos nenhuns, não pode ter complexos nenhuns quanto ao modo como trata a mulher. Isso é uma falsidade histórica. Com certeza que houve muitos enganos e muitas coisas criticáveis e muitas ações de homens criticáveis, com certeza que sim. Mas é uma verdade histórica que foi a fé cristã que revolucionou o modo como se olhou para a mulher, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista económico. Não podemos esquecer que a ideia, ou o tipo, o protótipo, para usar uma palavra mais cara, da própria Igreja é uma mulher, que é a Virgem Santíssima, não é? A Nossa Senhora. Nossa Senhora, a criatura mais excelsa, não é? Mais do que ela, só Deus. Não é? A própria ideia de compreender a Igreja como mãe e mestra, não é de uma riqueza enorme. Por isso, compreendo. E acho que os últimos Papas também nos têm ajudado bastante a perceber a necessidade de trazermos a riqueza do feminino para toda a realidade da sociedade e para toda a realidade eclesial. Mas, mais uma vez, a riqueza do feminino, o gênio feminino na Igreja é compreendido, é percepcionado a partir da riqueza da diferença entre homem e mulher e não numa perspectiva de teoria de género, que é a anulação total das diferenças, como se masculino e feminino fossem indiferentes e inexistentes na sua diferença. Então isto realmente é um tema muito denso e que eu acho que vale muito a pena continuar a desmistificar num segundo take. Vamos a isso.